Boa noite, pessoal. Boa noite, Hamilton, o jovem. Satisfação poder falar aqui com vocês. Vamos esperar um pouquinho mais, até as 8 horas, para a gente iniciar o nosso bate-papo aqui hoje, tá bom? Olá, jovem. Hamilton. Sejam todos bem-vindos à casa de Paulo Estevão. Vamos lá, Gardênia Leão. Seja bem-vinda. Boa noite. Paz a você também. Sejam bem-vindos, boa noite. A minha casa pra morar nos meus sentidos. Quero ter os teus conselhos na minha voz. Eu quero sempre te encontrar. Tudo ok? O som tá ótimo? Tá tudo ok? Vocês estão escutando bem? Esse fundo musical, a minha voz. Pronto. Manuela Coelho, boa noite. Eliane Lessa. A Germana, coração, hein, Germana? A Verônica, seja bem-vinda. Bem-vindos. Daqui um minutinho a gente começa. Pronto, o som tá ótimo. E essa música linda da Flávia Venceslau fala de esperança. Hoje o nosso enfoque aqui vai ser esperança. A gente vai falar muito sobre essa esperança em nós. A Geisa de Abreu, boa noite. Ao Jorge Castro. A Cleide Cândido. O Lívio Ferraz. Meu querido irmão, vamos lá, né? Vamos começar a nossa conversa, o nosso bate-papo. Pronto, foi o tempo que a música terminou. Mas, meus queridos, vamos aqui iniciar, vou colocar aqui esse... Pronto. Fernando Medeiros, meu irmão, querido irmão. Pessoal, é com uma satisfação imensa que eu estou vindo aqui para bater esse papo com vocês de uma maneira um pouco diferente. As palestras que a Casa de Paulo Estevão oferece todas as sextas-feiras nesse horário, às 20 horas, agora está de uma forma diferente. A gente vai interagir de uma forma diferente com vocês. Toda sexta-feira vai ter uma boa palestra, como sempre, uma boa reflexão, para que vocês possam aqui construir os consensos divinos, possam fazer as reflexões mais importantes sobre essa ferramenta tão maravilhosa que é o Espiritismo, essa ferramenta que nos conecta à paz, ao amor, a Jesus, a Deus. Então, toda sexta-feira o JEP vai estar trazendo aí uma boa palestra com um grande palestrante, né? Para que essas reflexões elas possam dar continuidade. Tem aqui alguns informes que eu queria aqui fazer, tá bom?
esse modelo diferente, esse modelo é para que a gente possa estar mais próximos de vocês. O GEP toda sexta-feira, como eu falei, às 20 horas, né, vai estar disponibilizando, mas os estudos da casa também vão estar acontecendo como de sempre, agora aqui pela internet. Eu sempre falava de uma maneira muito contrária a respeito do abuso, desse uso desenfreado das mídias sociais, porque estava distanciando os próximos. E agora eu estou mordendo a língua porque está aproximando os distantes. Então é muito bom estar tendo essa oportunidade aqui com vocês. Na próxima sexta-feira vai ser a comemoração do Livro dos Espíritos, né? Então, o Livro dos Espíritos que vai comemorar aí 163 anos de existência. E o GEP vai trazer uma grande palestra, né? Uma palestra que vai fazer um questionamento. É possível ser espírita sem estudar o Livro dos Espíritos? Esse é o questionamento, é o título da palestra do nosso companheiro Césio Santiago. O Césio vem dar um show de bola aqui, falar sobre o Livro dos Espíritos e dizer que será que realmente nós podemos ser espíritas, né? Podemos estudar o Espiritismo sem ter o Livro dos Espíritos como norteador do nosso estudo, da nossa reflexão? Vai ser o tema da próxima sexta-feira, às 20 horas. E aí, iniciando, meus irmãos, eu quero aqui falar de uma reflexão linda que nós recebemos pelo espírito da irmã Sheila, que fala sobre esperança. Hoje nós vamos falar muito sobre esperança aqui, né? Eu queria ler para vocês, para que vocês possam refletir sobre essa esperança que está em nós. E a irmã Sheila, ela fez uma comunicação há muito tempo, mas é linda essa comunicação e eu quero aqui ler para vocês. E diz assim: quando a dor chegar para você, serei a promessa de alívio e renovação. Se o cenário se converter em noite escura, serei a estrela guia para o rumo certo. Quando a fadiga se apresentar, serei abrigo seguro e específico. Quando os conflitos se fizerem presentes, serei a indicação para a calma e a fraternidade. Em todos os momentos, desejo ser sua companheira fiel. Sou amiga de todos, embora quase sempre encontre guarida entre os crentes e os idealistas. Hoje bato à sua porta. Não me recuses morada em seu coração. Onde chego, renovo os pensamentos e vivifico a certeza no futuro melhor. Sou irmã do otimismo e filha da confiança em Deus. Sou também a sua irmã. Dei-me a sua mão. Venha comigo. Meu nome é Esperança. Lindo, né? Essa esperança que deve ser imorredora em nós. Essa esperança que deve nortear a nossa existência. Essa esperança que todos nós, lá no fundo, nós temos. Só que alguns irmãos, infelizmente, desconhecem esse potencial que todos nós, por sermos filhos de Deus, sermos fruto da centelha, né? Somos centelhas, somos frutos de Deus, somos centelha divina. Alguns de nós não percebem esse potencial interno que é essa esperança, né? Então, é muito importante nós descobrirmos essa esperança em nós. E essa palestra hoje, esse bate-papo, podemos assim dizer, até porque eu nunca fiz uma live, eu quero até pedir desculpa se algo não acontecer da forma que vocês esperam, porque eu nunca fiz live. Mas a fala aqui hoje é uma fala de fortalecimento dessa esperança. E o título da nossa fala aqui hoje é Superando Tempestades. Quem de nós nunca superou um desafio, um obstáculo? Quem de nós nunca ultrapassou os problemas que muitas vezes, quando eles nos apresentam, eles vêm de uma forma muito forte e até violenta? E nós, às vezes, pensamos que não temos a capacidade de superá-los, mas nós temos.
Todos nós temos a capacidade de caminhar sobre as águas das nossas aflições. Todos nós temos a convicção, devemos ter a convicção de que somos filhos de Deus e temos todo esse potencial, até porque Jesus disse que faremos mais do que ele fez. Se ele venceu o mundo através do seu vigor, do seu entusiasmo, dessa esperança imorredora nele, nós também poderemos suplantar e superar tudo isso. Mas antes eu quero aqui falar de um grupo de espíritas que eu faço parte. Eu sou trabalhador do GEP. Para você que não me conhece, eu trabalho aí no Grupo Espírita Paulo Estevam há um tempinho. Sou trabalhador da casa aí na Água Fria, mas eu conheci o Espiritismo tentando superar uma tempestade. Conheci o Espiritismo há um tempinho atrás. Eu estou com 45, 46, vou fazer 46 agora em maio, mas eu conheci o Espiritismo com 23 anos lá na Piedade, no GEP da Piedade. E eu quero mandar um beijo aqui para os meus irmãos aí da Piedade também, que estão aqui nos acompanhando. E eu conheci essa doutrina edificante, essa ferramenta que me trouxe as mais profundas reflexões com 23 anos. Mas 23 anos a gente não tem aí muita maturidade para absorver tamanha informação. Mas foi lá, tentando superar uma dificuldade, que eu conheci a doutrina dos Espíritos. E aqui eu faço parte como trabalhador da casa, trabalho na mediúnica, faço também os trabalhos com os estudos nas terças-feiras, nos sábados também. Faço parte do Mãos à Obra, que eu quero dar um beijo especial para os meus irmãos do Mãos à Obra. Enfim, a gente está fazendo o que basicamente todo cristão deve fazer. Tentar fazer com que os nossos irmãos que chegam na casa espírita, eles possam superar as suas aflições e as suas tempestades. Mas eu faço parte de um grupo de espíritas também, que se chama GEAV. É um grupo de espíritas em apoio à vida, que eu quero mandar assim um beijo carinhosíssimo a todos os meus irmãos do GEAV. E o GEAV ele surge nessa perspectiva de dar um suporte às casas espíritas no que diz respeito à discussão desse problema que, infelizmente, todos nós conhecemos, que é o suicídio. Mas nós não enfocamos no suicídio, nós enfocamos na prevenção dele. Então o GEAV ele nasce nessa perspectiva de dar suporte à casa espírita, mas principalmente o trabalhador espírita, o trabalhador fraterno, que acolhe o irmão. Não só através de palestras como essa, e essa palestra é uma palestra de prevenção, que fala sobre esperança, sobre superar as tempestades, mas o GEAV também tem a formação do guardião da vida. Então, formar guardiões da vida é simplesmente maravilhoso. Poder dar um suporte aos nossos irmãos espíritas, porque nós sabemos que o trabalho ele é muito bem feito na casa espírita. Mas quando o irmão chega com a forte ideação de desencarnar, de desistir da sua jornada terrena, a prece, a água fluidificada, o passe magnético, a reflexão do Evangelho de Jesus não vai ser suficiente para que ele mude a sua vibração, para que ele mude a sua ideia. Então é importante que o trabalhador espírita ele entenda de algumas outras questões. Saber o que é uma catarse, o que é uma construção de um vínculo, né? Entender um pouco mais sobre essa escuta ativa, descobrir sobre a comunicação que o próprio corpo, através das microexpressões faciais, da maneira com que as pessoas basicamente se comportam, indicam muito, dão muitas pistas sobre a questão do desencorajamento de continuar a vida. E tudo isso é muito interessante que coaduna com a proposta de Jesus, coaduna com a proposta de Kardec, até porque estamos nas casas espíritas e somos espíritas. Kardec, em 1860, ele recebe uma comunicação do Espírito da Verdade, onde essa comunicação ela fala de princípios básicos e fundamentais sobre ensinamentos. O primeiro ensinamento, amar. Nós devemos amar de maneira indiscriminada
todos os nossos irmãos, os nossos semelhantes, amar a vida. Nós devemos amar. É o primeiro ensinamento que o Espírito da Verdade transfere através de uma comunicação para Kardec. E a segunda mensagem, o segundo ensinamento, instruir. Nós devemos nos instruir e instruir também o nosso semelhante. Por isso essa proposta de dar esse suporte, informar, falar desse amor que deve ser imorredouro, falar dessa perspectiva feliz da vida que nós estamos aqui. Estamos aqui e temos essa obrigação como cristãos, temos essa responsabilidade como espíritas de fazer com que as pessoas que estão desencorajadas, as pessoas que estão passando por problemas, elas possam minorar esse sofrimento através desse amor, através dessa paz, através dessa certeza que tudo está correto, que tudo está sob controle. A espiritualidade controla tudo. E eu me lembro também de uma palavra, de uma mensagem, de um dos grandes pregadores do Evangelho do Cristo, embora que batista, calvinista, o nome dele se chama Charles Spurgeon. Esse homem, ele tem várias pregações, evangélico, mas que traz, através da sua fala, através de tudo aquilo que ele deixou, uma mensagem de esperança muito forte. Ele tem uma fala muito interessante que ele diz: se nós mergulharmos no mar das nossas aflições, nós, lá no fundo, se assim tivermos a coragem de adentrar, de aprofundar nesse mar de aflições, se nós chegarmos no final, lá no fundo, nós encontraremos a joia mais preciosa. E traremos essa joia para a superfície, que é a joia da verdade. Essa verdade que muitos nós buscamos, essa verdade tão necessária para as nossas vidas, para a nossa existência. O Charles Spurgeon, ele nasceu em 1834 e faleceu em 1892. E é tão interessante que em 1857 o Livro dos Espíritos ele surge para todos. Allan Kardec tem a coragem, tem a altivez de mostrar o Livro dos Espíritos na França, para que todos pudessem não só mergulhar na profundeza da mensagem dos Espíritos, mas fazer com que as reflexões cristãs pudessem ser mais vibrantes. E com 20 anos, esse homem, Charles Spurgeon, ele aceita uma proposta bem diferente, que é essa proposta de falar de Deus. Percebam que foram nesses períodos que vários espíritos surgiram com essa proposta, cada um na sua especificidade. O espiritismo, o protestantismo, os católicos, enfim, todos os cristãos, de uma certa forma, nesse período, surgiram para que pudesse ser feita uma reflexão muito mais profunda sobre a existência de Deus, sobre toda a mensagem do Cristo, para que, através dessa reflexão, pudéssemos nos encorajar a viver uma vida menos penosa, menos sofrida, livre do atavismo que muitas vezes nós trouxemos de outras vivências. Essa libertação, esse poder entender que a vida é muito mais. Então é interessante entender que algumas palavras, alguns questionamentos que o Espiritismo nos traz através do Evangelho, através do Livro dos Espíritos, em toda a sua imensidão de vários questionamentos, é importante que a gente possa tirar a lição mais necessária para a nossa vida. E Charles Spurgeon também ele tem uma fala que diz assim: é mais fácil ver o brilho das estrelas no fundo de um poço escuro do que muitas vezes olhar o brilho das estrelas quando estamos em cima dos montes da nossa vida. Perceberam que muitas vezes as dificuldades elas são necessárias, elas são muitas vezes fundamentais, porque quando eu estou na dificuldade, quando eu estou passando por um problema
é onde eu interiorizo a minha existência, onde eu começo a fazer os meus questionamentos. E através da sensação de sofrimento que nós paramos e refletimos e começamos a perguntar quem somos. Essa pergunta é uma pergunta muito profunda. Quem é você? Quem sou eu? Não é fácil respondê-la, mas eu quero que cada um de vocês possam imaginar que cada um de vocês é uma casa de madeira. Uma casa de madeira, da melhor madeira. Imagine aí a melhor madeira para construir uma casa. Uma casa imensa, de vários quartos, várias janelas. Imagine que essa casa é você. E essa casa, ela é entregue para a sua família. E a sua família recebe aquela casa como algo de propriedade sua. E a partir do instante que recebe aquela casa, a família começa a atingir, pintar essa casa com as impressões culturais dessa família. E as pinturas vão acontecendo. Você vai começando a se desenvolver, vai para a escola, e aí a escola tem um outro nicho social diferente da tua família, que esse nicho social imprime mais uma outra textura, uma outra pintura cultural, e aí você vai continuando no seu passo a passo, na sua evolução como espírito, você começa a se relacionar com as pessoas com mais intimidade, os relacionamentos mais próximos, mais íntimos, e aí você também pinta o outro também te pinta, e aí essas demandas de tintura vão por camadas em camadas nessa tua casa de madeira, essa casa de madeira que é você. E aí a gente chega num momento da nossa vida que nós começamos a sofrer. Sofrer porque não conseguimos muito descobrir, até esquecemos a cor real da madeira que somos. Porque são tantas impressões que nós esquecemos quem somos, porque não nos questionamos. E muitos dos nossos irmãos, eles vivem na sombra das suas existências, porque eles não se descobriram, porque eles amarguraram o sofrimento, mas não se questionaram. E esse questionamento de quem eu sou, muitas vezes traz aí algumas perguntinhas. O que é que eu estou valorizando na minha vida? Para descobrir quem eu sou, eu tenho que começar a me questionar. O que é que eu valorizo e o que é que eu desejo? O que é que os meus desejos, tanto os meus, o que é que eu desejo para mim, o que é que eu desejo para o outro? O que é que eu valorizo em mim, o que é que eu valorizo no outro? Porque se eu começar a me questionar a respeito dos valores, dos meus desejos, eu vou começar a entender um pouco o motivo do meu sofrimento, o motivo do meu desencorajamento em continuar a viver. Se nós começarmos a perceber essas aflições, esses desajustes emocionais, nós vamos começar a interagir muito mais conosco. Esse momento de clausura domiciliar, e a gente pode até dizer que é clausura, né? Prisão domiciliar, alguns dizem prisão domiciliar, para mim está me servindo muito. Eu estou começando a me questionar mais, porque de vez em quando bate uma melancolia, bate uma tristeza, e eu estou começando a me autossugestionar. E começo a dizer que tudo está totalmente sob controle, que nada vem por um acaso, e que nós estamos assim porque merecemos, é mérito ou demérito nosso. E assim eu vou me estimulando, sabe? Esses momentos das ausências são importantes para que nós possamos fazer as reflexões mais profundas em nós. Eu estou tirando esse tempo para me questionar. Me questiono através dos estudos, me questiono através da minha vida e de várias outras situações. Porque ausentar-se daquilo que tudo foi construído, daquilo que nós construímos, daquilo que nós idealizamos, não é fácil. Mas essa parada é importante e necessária para a gente poder fazer
esse questionamento. Quem é você? O que é que você deseja? O que é que você valoriza? Porque o teu sofrimento, ele vai ser basicamente um pouco mais compreendido e nós vamos começar a superar essas nossas tempestades internas. Começar a caminhar por cima do mar das nossas aflições. É tão importante essa questão da autossugestão para quem tem a consciência que tudo está sob controle e que nada vem por um acaso. Tudo vem para nos ensinar. A gente vai começar a perceber que isso foi importante e que é necessário estarmos passando por isso. Lógico que alguns dos irmãos, eles não têm força suficiente para sair dessa melancolia, para sair dessa depressão, mas nós estamos para ajudá-los. Nós estamos para fortalecer essa esperança, essas convicções. Nós temos que nos encorajar, e eu me lembro bem também de um livro, sabe, sobre essa questão do encorajamento, da força da vontade. Eu me lembro muito bem do livro de Leon Denis, né, que Leon Denis, no seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele fala muito sobre essa vontade, né? Essa vontade de superar, essa vontade de enfrentar, essa vontade de sair dessa situação. E se o homem tiver a consciência, esse acesso da consciência advém do estudo, das reflexões profundas que nós fazemos. Se nós tivermos essa consciência que nós podemos, e só nós podemos, sair das dificuldades que nos encontramos, nós iremos nos munir dessa esperança, né? Então, assim, se tudo que pensarmos, se tudo que agirmos for motivo para fortalecer essas convicções, nós devemos fortalecer. Esse bem, essa boa ação, de uma forma ou de outra, nós iremos conquistar aquilo que idealizamos. Se esse ideal for um ideal que coaduna, que comunga com os princípios de Deus, nessa existência ou em outras existências, nós realizaremos, nós conseguiremos atingir essa plenitude, nós conseguiremos sair dessas aflições, vamos conseguir superar essas tempestades. E tem tudo a ver com o acreditar, tem tudo a ver com a fé que nós temos, tem tudo a ver com o encorajamento de poder ser mais do que hoje nós somos, porque nós podemos. Nós temos a convicção, nós devemos ter a convicção que somos filhos de Deus. E tem uma outra mensagem, né? Uma outra fala de Charles Spurgeon, que ele fala assim: uma fé pequena leva as almas até o céu, mas uma fé grande leva o céu, traz o céu até as almas. É importante a gente entender isso, sabe? Porque quando nós acreditamos na espiritualidade, quando nós acreditamos em Deus, quando nós acreditamos em nós superamos essas dificuldades. Nós superamos todas as problemáticas da nossa vida. A evolução, a própria evolução, a evolução do homem, do homem, do ser animal, do ser espiritual, toda a evolução, ela advém da força da vontade. Nós devemos ter a força da vontade para entender que depende de nós fazer com que esses problemas eles possam ser diminuídos ou até extintos. Leon Denis ele fala também dessa força de vontade de viver que atrai novos recursos vitais. Tem muita gente que está aí numa situação difícil, mas tem tanta vontade de viver, quer tanto superar as dificuldades, que a própria espiritualidade dá a ela moratórias espirituais. Quando se quer realmente, quando se pede, quando você tem a certeza que está sendo escutado, porque quando nós batemos a porta e pedimos com amor, pedimos com convicção, nós somos escutados pela espiritualidade, nós somos escutados por Jesus, somos escutados por Maria,
Somos sim escutados, mas nós devemos querer. Depende de nós fortalecer essas convicções dessa verdade. Depende de nós termos essa boa vontade em querer viver. E aí eu me lembro também de uma passagem de João, capítulo 5, versículo de 1 a 9, que fala sobre a ida de Jesus ao tanque de Betesda. É simplesmente magistral essa passagem. Jesus já estava sabendo que a sua crucifixão ela já estava próxima. Mas Jesus foi a Jerusalém e, ao chegar em Jerusalém, do lado lateral de Jerusalém, situava-se um tanque chamado Betesda. Esse tanque acolhia os desesperançosos, acolhia os mancos, os coxos, os doentes, aqueles que tinham perdido toda a esperança em continuar a viver. E lá as pessoas se aglutinavam nesse tanque porque um rio passava e enchia o tanque e elas tinham um folclore, né? elas cultuavam um folclore que quando o anjo descia nas águas e movimentava essas águas, aquele que estivesse passando por dificuldade, se ele entrasse nessas águas, ele poderia ser curado. Poderia ser extinto os seus problemas. Foi aí que Jesus aproxima do tanque de Betesda, que quer dizer casa da graça ou da desgraça. Nós, muitas vezes, somos tanque de Betesda. E aí Jesus encontra, logo no início, um paralítico que estava lá há mais de 30 anos. E ele encosta próximo a esse homem sem quase esperança de continuar, e pergunta para ele: queres que eu te cure? O homem olha os olhos do mestre e diz assim: até que quero, Senhor, mas ninguém me leva às águas. Jesus, ali do seu lado, aquele que poderia fazer com que ele pudesse levantar e caminhar. Mas muitas vezes nós nos encontramos como esse paralítico, descrentes da vida, descrentes das oportunidades, descrentes que nós podemos superar todos os obstáculos, todas as tempestades. Enquanto depender de nós, Jesus não vai fazer nada. Mas quando depender da espiritualidade, aí sim a espiritualidade, ela age. Ela age no momento certo. E Jesus, mais uma vez, finta-lhe o olho. E com o seu magnetismo de amor, consegue fazer com que aquele homem observe de maneira mais atenta. E Jesus questiona: queres que eu te cure? E aquele homem, recebendo um influxo do mestre, diz: sim, Jesus, eu quero que tu me cures. E aí Jesus diz: levanta-te, anda e leva a tua maca contigo. É tão importante a gente entender sobre essas palavras finais de Jesus, porque ele diz: levanta, anda. Ele levantou e andou, mas Jesus diz: leva a tua maca contigo. Ele poderia muito bem dizer assim: joga a tua maca fora, você não precisa mais dela. Mas Jesus faz a reflexão, faz com que ele tenha a reflexão. Leva a maca contigo, porque ao levar a maca, aquele homem ele vai colocar aquela maca no lado que ele possa vê-la e lembrar que ele teve força de vontade de querer vencer, de querer superar o seu obstáculo, e ele superou. Mas também outros obstáculos virão. E é importante que ele veja aquela maca para que ele possa entender que ele tem a capacidade de superar. Ele tem sim a capacidade de ultrapassar todos os seus desafios. É importante que vejamos a nossa maca toda vez que superemos um obstáculo, um desafio, para que essa maca possa nos servir como algo a nos educar,
Muitos de nós passamos por várias situações em desajuste emocional. Superamos, mas não levamos a maca. Não aprendemos com aquela superação. E voltamos a sofrer, voltamos a passar por mais um desajuste até aprender, até fazer com que aquele sofrimento possa nos ensinar. E é muito importante, pessoal. É importante porque muitas vezes nós estamos assim, meio melancólicos, meio tristes, desesperançosos em continuar, mas depende de nós. Depende de nós fazer com que essa superação ela possa ser forte o suficiente para que nos estimule a vencer. A vencer como Jesus muitas vezes nos dá a mão e a gente não percebe. Ele não entra nas águas como um anjo em Betesda, mas ele nos ergue a mão com uma dificuldade. A mesma mão que foi dada a Simão Pedro quando Simão Pedro afundou nas águas, onde tudo estava preto no branco, onde tudo não tinha cor, não tinha sabor. Simão Pedro, quando estava submergindo, Jesus entrega-lhe a mão e o ergue com toda a sua força, com todo o seu amor. A gente só tem que perceber que essa mão de Deus, que essa mão de Jesus está estendida para nós. Nós é que muitas vezes não conseguimos perceber. Mas Fabiano, quando o nosso irmão ele não percebe, como é que eu posso auxiliá-lo? Como é que eu posso dar a mão? Como é que eu posso auxiliar o irmão que está totalmente desesperançoso, está falando em tirar a vida? Como é que eu posso ajudar? A primeira ajuda, o primeiro auxílio e é o mais importante, é o saber escutar. É o saber parar, olhar no olho e escutar. A escuta ativa, a escuta com amor. Escutar o outro é dar importância ao outro. Porque quando eu paro e quando eu escuto o outro, eu mostro ao outro que eu me importo com ele. Eu mostro ao outro que eu estou acolhendo o seu sofrimento. Eu mostro ao outro, o irmão, que eu estou amparando. Eu estou amparando esse momento tão difícil da sua vida. Quando eu escuto, quando eu acolho, quando eu amparo, eu não estou julgando ele. Eu simplesmente estou dizendo assim, eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para te soerguer, para te levantar, para fazer com que você possa viver uma vida em dificuldade, mas que você possa, juntamente comigo, superar esse teu obstáculo, porque a superação é sua. Eu estou aqui do teu lado, sem nenhum julgamento, sem nenhum comentário depreciativo, porque eu estou me importando com você. Percebam como isso é importante. Quando eu escuto, quando eu amparo, quando eu acolho, quando eu não julgo, quando eu me importo com o meu irmão. Essa conexão ela é muito forte. Essa conexão tem construído maravilhas. Essa conexão tem salvado vidas. E nós todos podemos fazer com que essa conexão de amor ela aconteça todos os dias, todos os instantes. Nós só devemos perceber muito mais as pessoas, o sofrimento delas que está em nossa volta, sabe? Eu vou até dar uma olhada no tempo, mas falta um tempinho ainda. E aí eu me lembro, já que nós estamos falando sobre superação de tempestades, eu me lembro da passagem de Jesus, do momento que Jesus caminhou sobre as águas. Está lá em Mateus, capítulo 14, versículo 22 a 33. Jesus manda os seus apóstolos a uma embarcação para que, através do translado,
do curso no Mar da Galileia, eles pudessem cruzar um local distinto, pudesse sair de uma margem para a outra. Os apóstolos estavam muito inquietos porque já se aproximava uma tempestade, já se aproximava uma grande tempestade. Mas Jesus ordenou, e foram poucos os momentos que Jesus ordenou os seus apóstolos. Jesus disse: peguem essa embarcação e cruzem a margem. Vão de uma margem à outra. E eles não reclamaram. Entraram na embarcação e à noite, enquanto a tempestade estava muito grande, as ondas muito altas, o vento muito forte, e eles totalmente desesperados porque pensavam que iam morrer, eles veem um clarão de longe, e confundem esse clarão com um fantasma. Mas aquele clarão era o Mestre Jesus. Era Jesus caminhando por cima das aflições, por cima da tempestade da vida ali daqueles apóstolos. Jesus foi confundido com um fantasma porque eles não acreditavam que era o Mestre. Aquele clarão, aquele mesmo clarão que cegou Paulo de Tarso nas ruas em Damasco, cegou porque aquele amor, porque Jesus era um espectro de amor, de luz de amor, e muitas vezes tem cegado, nos cega, porque nós não conseguimos perceber que nós temos a capacidade de superar e entender todo esse amor. É muito forte isso. Jesus caminha sobre as águas e Simão Pedro se aproxima, aliás, pede: se for realmente você, Jesus, me chama a ter contigo sobre as águas. Jesus diz: vem. E Simão Pedro vai. Mas Simão Pedro titubeia, pisa em falso e começa a afundar. E aí Jesus o ampara, Jesus o acolhe, Jesus se importa com ele, ergue Simão Pedro, e Simão Pedro o abraça e eles vão para a embarcação. Mas o que é mais interessante nisso é que, como Simão Pedro, que era já um pescador tarimbado, acostumado com aquele mar revolto, aquela tempestade já não era uma coisa incomum para Simão Pedro, por que Simão Pedro se desesperou? Simão Pedro não se desesperou pelos ventos e pelas ondas. Simão Pedro se desesperou porque ele tinha medo de perder Jesus mais uma vez. Simão Pedro se desesperou porque tinha medo de perder Jesus mais uma vez. Muitos de nós chegamos ao desespero porque não acreditamos mais em Jesus. Muitos de nós chegamos ao ápice do sofrimento e pensamos em tirar nossa vida porque não acreditamos mais em Jesus. Mas se ele caminhou por cima das águas e disse que faremos mais do que ele fez, nós devemos ter a convicção mais fortalecida, essa fé mais fortalecida, que esse Mestre amoroso está do nosso lado, está nos acolhendo e nunca nos esquece. Nós é que muitas vezes esquecemos dele. Façamos como a flor de lótus que nasce no pântano, sem oxigênio, sem nenhuma condição para nascer uma flor tão bela, de pétalas tão simétricas e de um perfume sem igual. Façamos como a flor de lótus, no desespero, na tempestade, nas dificuldades. Devemos florescer em nós essa esperança, devemos florescer em nós essa certeza que não estamos sós. Devemos florescer em nós essa convicção e que nós somos, além de filhos de Deus,
somos herdeiros do universo. Nós podemos superar quaisquer obstáculos. Eu me lembro de Dom Helder também, Dom Helder Câmara. Foi um grande homem, um grande cristão. Ele dizia que nós devemos ser que nem cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar que é retirada do solo abruptamente pela foice, ela é colocada em cima dos caminhões e passa pela friagem, pelo calor do sol, e depois essa cana-de-açúcar é levada para as moendas, essa cana-de-açúcar é triturada, essa cana-de-açúcar é quebrada, mas no final essa cana-de-açúcar só consegue ser doce. Essa cana-de-açúcar, ela não se desespera porque sabe que está tudo correto, que está tudo sob o controle de Deus, porque assim nós pedimos. No nosso planejamento reencarnatório, pedimos todas as provações, todas as dificuldades, pedimos os nossos familiares, pedimos todas as situações que muitas vezes nos desesperam, mas foi pedido nosso. Devemos ser cana-de-açúcar. É importante entender isso. E já que eu estou falando de flor, de cana-de-açúcar, me lembra aqui também do girassol. Nós, sim, podemos ser girassóis. O girassol, ele gira, o nome já está dizendo, o sol vai para um lado e ele gira acompanhando o sol. Mas quando o sol não chega, quando o tempo está nublado, o que é que o girassol faz? Você sabe o que é que o girassol faz? O girassol, ele gira para outro girassol. E ele municia energia para o girassol que ele girou, e o girassol municia energia para aquele que ele também girou. E eles se energizam, se ajudam, porque o sol não está visível para eles nesse instante. Então, no momento de dificuldade que o teu irmão está passando, que muitas vezes você está passando, entenda que você é um girassol também. Entenda que você pode reenergizar-se com a energia do outro. Que você pode dar energia para o outro, que você pode dar amor para o outro. Simplesmente acolhendo, escutando, amando em movimento. É uma forma de caridade. Fazer com que as pessoas possam nos utilizar como pontes de acesso à felicidade. É fundamental isso. É esplendoroso fazer parte da alegria do outro. É maravilhoso entender que você pode minorar o sofrimento das pessoas. Jesus assim disse que cada um de nós temos a capacidade de superar todos os nossos desafios, todas as nossas dificuldades. Ele venceu o mundo. Ele suportou tudo. O maior sofrimento de Jesus, muitos aqui, inclusive hoje é sexta-feira santa para muitos dos nossos irmãos, o maior sofrimento do Mestre não foi ser crucificado. O maior sofrimento de Jesus foi redimensionar sua energia cósmica esplendorosa para se tornar um ser humano simples, de 5 sentidos que nós temos aí para perceber a realidade. 5 sentidos de percepção da realidade. Olha que sofrimento tamanho foi o sofrimento do Cristo. Jesus, quando desencarna na cruz, ele simplesmente se liberta. Uma libertação de um espírito cativo. Se libertou. Mas muito nos amou e muito nos ama. E aí eu quero, para finalizar a nossa fala aqui hoje, dizer que esse amor que você pode germinar no outro e que o outro pode germinar em você, que esse sofrimento que não vem à toa, ele vem de maneira necessária para que você se observe, se questione, pergunte quem é você,
para você saber quais são os teus valores, para você saber quais são os teus desejos. Isso tudo é providencial, é necessário, é fundamental. Questione-se, descubra-se e faça para o outro o que o outro necessita. Dar-se ao outro é muito mais do que simplesmente se jogar, se entregar, mas é se unir, é se fundir com o outro no seu sofrimento. Então eu quero deixar aqui as minhas considerações finais, dizer que foi desafiador, não foi fácil, mas que foi para mim muito, muito importante nesse momento que estamos aqui de maneira muito individualizada, vivendo os nossos temores, as nossas aflições. Nós também estamos aprendendo muito. E essa ferramenta que se chama Espiritismo, ela nos ajuda a superar as nossas aflições, a caminhar sobre o mar das nossas aflições. Um beijo no coração de todos, um grande abraço e na próxima sexta-feira tem mais uma outra palestra, agora com o nosso amigo César Santiago, falando sobre o Livro dos Espíritos. Um beijo no coração de todos, um grande abraço.